Do livro Palavras do Coração, Dr. Herman, volume 2, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 11, combatamos o medo. A fé, humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às suas necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 2. Editora CELD 2003, capítulo 19, item 12. Jesus nos ajude a todos, abençoando-nos o coração. Vale ressaltar a direção do pensamento humano contrariamente ao medo. O medo é o grande estímulo à perturbação, à insatisfação e à obsessão. Pelo medo, muitos homens se perdem e provavelmente se perderão ainda. Adquirir confiança em si mesmo, porém, pode, em alguns casos, ser um esforço próximo da vaidade e da intolerância. Já a confiança em Deus e em Jesus adquire-se apoiada na força que eles nos dão. A confiança que é ensinada pela doutrina espírita adquire-se pela força do conhecimento que ela transmite. A confiança no bem adquire-se pelo resultado do benefício das ações construtivas. A confiança em Deus adquire-se por reconhecermos a sua paternidade. Adquirir confiança para combater o medo é o caminho seguro para vencermos nossas dificuldades no momento. A todos aqueles que lutam contra as mais variadas formas de inquietação, perturbação, obsessão, recomendamos a prece, o estudo e a verdade, mas também a luta contra o medo, e que esta luta seja feita através do esclarecimento. Que Deus e Jesus abençoem, ajudem e conduzam a todos. Herman, mensagem recebida em 6/11/1993. Dr. Herman vai nos falando sobre o medo, que é uma característica nossa ainda de espíritos imperfeitos, na insegurança que nós temos ainda nesse aprendizado, em direção à nossa evolução, em direção a esse aprendizado que nós estamos aqui fazendo enquanto estamos encarnados no planeta Terra. E ele vai trazendo aí que esse medo é um grande estímulo à perturbação, à insatisfação e à obsessão. Pelo medo, muitos de nós nos perdemos, deixamos de fazer muitas coisas. Qual de nós não tem aí alguma dificuldade, algum receio? E alguns falam assim, não, eu não tenho medo, o que eu tenho é receio. Quantos de nós temos isso? E ele vai falando que isso vai trazendo desestabilização para nós, vai trazendo a insegurança, porque o medo já é uma insegurança, uma insegurança nossa, um pouco de, vamos dizer, falta de fé, que a gente tem essa fé meia ainda duvidosa, ainda em germe, Estamos aí sedimentando a nossa fé. E aí ele vai falando que nós precisamos adquirir confiança em nós mesmos, Confiança em nós, fazer um esforço, Pode ser um esforço muito grande nosso. Ele vai dizendo que a gente precisa adquirir essa confiança em nós mesmos, que muitas vezes a gente não faz isso por dificuldade nossa, até por vaidade. E por que ele fala que é por vaidade? Porque nós, em primeiro lugar, demoramos, temos dificuldade de reconhecer as nossas fragilidades. E o medo é uma delas. A gente fala assim, não, medo eu? Não tenho medo de nada. Eu tenho fé, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu estou parada, eu sei que tem meu anjo da guarda, Na doutrina espírita a gente aprende sobre os guias espirituais, esses espíritos protetores que estão sempre junto a nós. Seja qual for religião, tem sempre lá a crença, do anjo da guarda,
um bom espírito, alguém que vela por nós. Mas, mesmo assim, nós temos a dificuldade ainda de ter essa confiança, né? E temos, em alguns momentos, receio. E, em alguns momentos, o que a gente chama de receio é verdadeiro pavor de alguma coisa, né? E ele vai pontuando aqui que a gente faz isso por conta da nossa vaidade. E a gente não faz aquele esforço de superar isso, né? Porque vamos todo mundo saber que eu tenho medo. Então ele vai falando aqui que já a confiança em Deus, né, em Jesus, se baseia, se adquire, se apoiando na força que eles trazem para nós, na força que eles nos dão. E se a gente for realmente buscar lá no Evangelho, buscar lá nas leis de Deus essa força, a gente vai encontrar. E a gente vai lembrar lá do recurso que Jesus deixou para nós, né? Que é o recurso da prece, da oração, que nós muitas vezes esquecemos de lançar a mão. E o medo é tanto, né? A insegurança é tanta que a gente até faz essa prece, mas a gente faz tão, né, sem muita convicção, né? A gente não faz assim com aquela força, com aquela certeza de que estamos sendo amparados. A gente faz ainda trêmulos, né? Inseguros, indecisos se aquela ajuda vai chegar. Então ele fala que esse apoio a gente adquire neles, essa força, essa confiança, a gente vai conseguir conquistar baseado nos ensinamentos e no amparo que eles nos dão, né? E essa confiança foi ensinada e é ensinada pela doutrina espírita. E essa força, para nós, nos é dada, né? A partir da doutrina espírita, quando a gente procura, busca estudar para compreender. E ele fala que é através do conhecimento que a doutrina espírita transmite para nós que a gente vai adquirindo, conquistando, né? E adquirindo também, né? Essa força. Então, a confiança no bem, ele vem dizendo, se adquire pelo resultado do benefício das ações construtivas. Por isso que eles nos direcionam sempre para o trabalho do bem. Por quê? O trabalho no bem, a atividade, a ação construtiva vai nos trazendo essa fortaleza. A gente vai se sentindo corajoso, forte. Quando a gente está no trabalho do bem, ou quando a gente se propõe a fazer o trabalho do bem, ir em direção a alguém, ajudar alguém, seja de que maneira for, a gente realmente se sente assim, né, com vigor, com uma fortaleza. E por que isso acontece quando a gente está envolvido em ações construtivas, como ele fala? Porque esses bons espíritos se aproximam mais de nós. Não que eles não estejam conosco o tempo todo, mas quando a gente se propõe a fazer esse movimento, nós sentimos mais intensamente as suas vibrações e, consequentemente, a gente se sente mais forte, mais vigoroso. Então, ele fala pelo resultado dessas ações construtivas. Então, quanto mais ações no bem nós tivermos, né, quanto mais obras, lá como Jesus falou, a fé sem obras é morta, né? Quando é dito lá, né, sobre essa frase, é uma verdade, porque se a gente tem a fé, mas a gente não se movimenta para que a gente traga para junto de nós, né, esses espíritos mais efetivamente, mais assim, assiduamente, porque não é todo momento que a gente está com essa fortaleza, nem com essa predisposição, nós vamos aí cada vez mais nos sentindo mais corajosos e afastando esse medo de nós, né? E aí, a confiança em Deus, ela se adquire, o doutor vai dizendo, também pelo nosso reconhecimento dessa paternidade. Se nós reconhecemos que temos um Pai bom, justo e misericordioso, a gente não vai se sentir desamparado. E a gente tem medo, a gente tem receio, porque a gente se sente desamparado, inseguro, a gente se sente só, a gente acha que não vai ter capacidade de reagir ou de resistir a determinadas situações ou de enfrentar determinados obstáculos. Então, ele fala que adquirir confiança para combater o medo é o caminho seguro para que a gente possa vencer nossas dificuldades no momento. E assim, não é aquelas dificuldades que vão vir, também é as que vão vir, mas vamos precisar vencer cada uma no seu tempo. Não adianta a gente ficar sofrendo, já ficar com medo agora de algo que vai acontecer lá na frente e muitas vezes nem acontece, né? E a gente faz isso à beça, né? Então, ele fala que essa confiança é a gente estar seguro
que nós vamos ou estamos no caminho seguro para conseguir conquistar, para conseguir vencer as nossas dificuldades, porque nós estamos respaldados neles, em Deus e em Jesus, que veio aqui trazer para nós tantos ensinamentos, né? Então ele diz, a todos nós que lutamos contra as mais variadas formas aí de inquietação, de perturbação, né? De obsessão, eles recomendam a prece, a oração, o estudo e a verdade, mas também a luta, porque é uma luta, né, gente? É uma luta de cada dia, é nosso esforço de cada dia, de cada momento, para que a gente possa vencer essas dificuldades. Ele diz que a todos nós que fazemos isso, o estudo, a oração, a recomendação dele é essa. Não é só dele, né? Como de todos os bons espíritos, que a gente lute contra o medo, né? Que a gente estude, que a gente use o recurso da oração que Jesus deixou. E que essa luta seja feita através do esclarecimento. Porque a gente teme aquilo que a gente não conhece, não é? Quando a gente conhece, quando a gente toma conhecimento do que é, do que vem, o que é aquilo que está me assustando, nós entendemos, né? Vamos entender que o bicho não é tão feio como parece, né? Assim, a gente até fala assim, né? A coisa não foi tão feia como eu pensava que ia ser, até que não foi tão difícil. Isso acontece quando a gente tem essa confiança nele. E ele fala que essa luta contra o medo seja feita através desse esclarecimento. Então, se eu ainda tenho medo, se eu ainda sou insegura, se eu ainda tenho receio, vamos estudar, vamos aprender como vencer. E aí, aprender, a gente pode usar milhões de recursos. Aqui, como nós estamos falando da doutrina espírita, esse espírito bondoso do Dr. Herman está nos dando aí umas orientações, né, uns caminhos para que a gente siga. Mas a escolha é sempre nossa, né? Então, ele vai pedindo aqui a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, e nós também, né, pedimos, cada um, devemos pedir por nós mesmos, né? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça todos os dias, para que a gente vença essa luta da insegurança, do medo, do receio, para que a gente possa fazer cada vez mais esse bem ao próximo, que foi o objetivo de Jesus ter estado aqui na Terra, nos direcionar para o bem. Que só o bem vai nos aproximar deles e não vai nos fazer forte diante das tribulações. Então, que eles continuem nos amparando e nos sustentando nos pensamentos. Graças a Deus.